Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui mais um vídeo para vocês e desde já se inscreve, curta, comente e compartilhe. Fazendo isso, você estará nos motivando cada vez mais a levar até vocês áudios e vídeos com conteúdo de qualidade e útil para o seu dia a dia. Vamos para o vídeo. A imagem de Deus na Terra. O Pai está em mim e eu no Pai. João capítulo 10, versículo 38. Darwin começou a fazer terapia quando estava no ensino médio e continuou a se tratar de um modo intermitente. Embora tenha se beneficiado de alguma maneira, também foi tratado com técnicas que considera ultrapassadas. Darwin era muito tímido e reservado. Sua autoimagem era medíocre e acreditava que ninguém estava realmente interessado nele. Tinha poucos amigos e só conseguia manter um contato social nos bares depois que afastava suas inibições com doses significativas de álcool. É claro que essa atitude dava origem a outros problemas. Em determinado momento, Darwin topou com uma forma de terapia que fez com que ele se soltasse bastante. Disseram-lhe que fosse para uma sala repleta de outros pacientes e extravasasse quaisquer emoções que quisesse. Baseado no comportamento dos outros, Darwin pôs-se a gritar e a se jogar no chão. De repente, foi capaz de expressar uma raiva violenta que reprimira a vida inteira. Ao contrário do que poderia esperar, Darwin não foi rejeitado pelos seus sentimentos de raiva. Na verdade, foi elogiado por ser capaz de expressá-los com tanta liberdade. Ele se sentiu livre. Darwin mal conseguia acreditar que pudesse mostrar aos outros o que tinha de mais inaceitável e repulsivo, e mesmo assim ser aceito. É extremamente curativo quando, em vez de sermos rejeitados, somos aceitos ao expressar os sentimentos que censuramos. No entanto, os efeitos dessa experiência não duraram. Em algum nível mais profundo, Darwin não conseguiu acreditar que os outros o estivessem verdadeiramente aceitando. Ele achou que estavam fingindo como todas as pessoas de sua vida. Inconscientemente, imaginou que havia algo a seu respeito que elas rejeitariam. Assim, suas explosões de raiva começaram a aumentar progressivamente. Gritava com os outros, derrubava a mobília e desafiava os terapeutas quando esses tentavam colocar limites no seu comportamento. Darwin foi finalmente convidado a retirar-se do grupo de terapia, o que o deixou muito magoado. Os terapeutas reconheceram sua necessidade de se expressar, mas não perceberam a importância do relacionamento deles com Darwin quando ele se manifestava. O simples fato de expressarmos nossas emoções não é benéfico, mas ser acolhido e compreendido ao externá-las pode ajudar muito na cura. Quando Darwin sentia que a expressão dos seus sentimentos era aceita pelos outros, a terapia era capaz de curar mágoas passadas. Mas quando ele se sentiu rejeitado por expressar a sua raiva, a terapia se tornou uma repetição de traumas passados. Como já disse antes, os psicólogos estão reconhecendo hoje em dia a importância essencial dos relacionamentos em nossa vida, e a terapia precisa sempre considerar este fato. Jesus ensinou que não podemos viver sem um relacionamento com Deus e com os outros, assim como não somos capazes de existir sem o ar que respiramos. Tentar viver isolado significaria violar a nossa natureza. Reconhecer que dependemos fundamentalmente de alguém fora de nós é a única maneira de satisfazer a nossa natureza. Muitos psicólogos estão chegando à mesma conclusão. Estamos reconhecendo que as pessoas só podem ter um eu ao se relacionarem com os outros. Jesus sempre se viu em um constante relacionamento com Deus. Ele disse: "O Pai está em mim e eu no Pai." Esta profunda conexão entre eles era o modelo de como ele queria que vivêssemos. Os seres humanos não podem viver isolados. Princípio espiritual. A imagem de Deus em nós é a nossa capacidade de nos relacionarmos. Interpretação errada do objetivo da vida de Jesus. A princípio, seus discípulos não o compreenderam. João capítulo 12, versículo 16.
O Domingo de Ramos é lembrado na Igreja Cristã como o início da semana mais importante da vida de Jesus. Nesse domingo, ele foi para Jerusalém viver seus últimos dias na terra. As pessoas que souberam que ele estava chegando enfileiraram-se nas ruas para saudá-lo, agitando folhas de palmeira como um símbolo de vitória para um poderoso dirigente. Mais ou menos como fazemos quando papéis são jogados nos prédios para receber os heróis. Para surpresa de todos, Jesus chegou montado em um jumento. Em vez de chegar à cidade com grande pompa, ele se serviu de um humilde meio de transporte para cumprir uma antiga profecia. Ele queria deixar uma coisa bem clara: ele era alguém com quem qualquer um podia se relacionar. Até mesmo João, o amigo mais chegado de Jesus, escreveu mais tarde a respeito desse evento dizendo que não tinha entendido. As pessoas, tanto naquela época quanto agora, têm a tendência de achar que se Jesus tinha o poder de mudar o mundo, ele deveria ter planos drásticos para varrer a corrupção e o mal que permeava o planeta. Jesus, porém, parecia continuar a dizer às pessoas que elas precisavam se relacionar com Deus. Meu amigo Steve não se interessa por religião, especialmente pelo cristianismo. Para ele, Jesus era um rabino moralista que se exibia como se possuísse uma virtude superior, tentando fazer as pessoas se sentirem culpadas se não agissem da mesma maneira. Steve acredita que a religião traz à tona o que há de pior nas pessoas, aproveitando-se da culpa que elas sentem. Infelizmente, acho que muitas pessoas religiosas também pensam como Steve. Muitas são religiosas porque se sentem culpadas e têm esperança de que através das práticas religiosas podem ser salvas. Elas seguem rituais religiosos, fazem contribuições financeiras e tentam viver uma vida religiosa para não se sentirem mal com relação a si mesmas. A noção de que Jesus queria mostrar às pessoas que elas são más para que vivam de forma mais digna é interpretação errada das ideias de Jesus. Jesus criticava o comportamento de algumas pessoas, mas aquelas que ele mais censurava eram exatamente as religiosas. Raramente ele reprovava as pessoas comuns. Quando se deparava com alguém que estivesse se comportando mal, dizia para a pessoa ir embora e não pecar mais, sem dar ênfase ao mau comportamento. O objetivo da vida de Jesus não era demonstrar que as pessoas eram más, mas fazer com que elas soubessem que precisavam relacionar-se com Deus e com os outros de forma amorosa. Ele acreditava que se reconhecêssemos essa necessidade humana básica, não desejaríamos agir de modo nocivo. É fácil enganar-se ao interpretar o objetivo da vida de Jesus, se encararmos sua missão como um dever moral. Se acreditarmos que Jesus considerava que as pessoas eram fundamentalmente más e precisavam ser moralmente libertadas através de princípios religiosos, o objetivo da vida de Jesus não era fazer com que tivéssemos mais moralidade, e sim nos tornar mais amorosos em nossas relações. Princípio espiritual: a boa moralidade se origina nos bons relacionamentos. Voltando ao jardim do Éden. Eu vim para que elas tenham vida e a tenham em abundância. João capítulo 10, versículo 10. Há anos, Michael não fala com o irmão Tom. Todos na família estão a par da animosidade existente entre os dois, mas ninguém sabe o que fazer a respeito. Ambos são teimosos e cada um acha que foi profundamente ofendido pelo outro. Na última vez que a mulher de Michael tentou discutir a situação com ele, a conversa terminou com Michael gritando: "Não quero que o nome dele volte a ser mencionado nessa casa." Na verdade, nem Michael nem Tom conseguem se lembrar de como surgiu a inimizade entre eles. No entanto, ambos são capazes de recordar numerosos incidentes que usam para manter ativo o ódio existente entre os dois. Michael sente raiva de Tom por este não ser o tipo de irmão mais velho que ele precisava. E Tom sente raiva de Michael por vê-lo tão ressentido. Cada um acha que o outro lhe deve satisfações e nenhum dos dois está interessado em fazer alguma coisa para melhorar a situação. O que nenhum dos dois percebe é que ambos precisam um do outro para serem completos. A guerra entre os irmãos produz feridas e sofrimento nos dois. Apesar do que Freud achava originalmente, não é natural que membros de uma mesma família sejam agressivos uns com os outros.
Esse tipo de animosidade é um sinal de que algo está errado. Michael precisa reconciliar-se com Tom em seu próprio benefício. Ele resiste à ideia de aproximar-se do irmão por achar que estaria cedendo. O que ele não percebe é que está prejudicando a si mesmo por permitir que o desentendimento continue. A reconciliação cura as feridas da nossa alma. A amargura e a raiva de Michael em relação ao irmão afetam todos os seus relacionamentos. Jesus viu o trabalho da sua vida como a reconciliação da humanidade com Deus. As escrituras judaicas ensinavam que Adão e Eva haviam sido expulsos do Jardim do Éden por terem desobedecido a Deus. Do ponto de vista teológico, esse evento foi chamado de queda, porque a humanidade caiu em desgraça em relação a Deus. A missão de Jesus era mostrar-nos o caminho de casa. Quando penso nessa queda, a partir de uma perspectiva psicológica, me pergunto: de onde eles caíram? A resposta que Jesus daria é a seguinte: de um relacionamento com Deus. O que a humanidade perdeu no Jardim do Éden foi o relacionamento íntimo com Deus. Jesus viu a si mesmo como a ponte entre Deus e a humanidade. Essa foi a nossa redenção, o nosso relacionamento restaurado com Deus. Acredito que a vida seria melhor se pensássemos com mais frequência que a nossa salvação consiste em restabelecer os relacionamentos rompidos. Quando o relacionamento se rompe, a maioria das pessoas se preocupa em descobrir quem está errado. Quando somos feridos, procuramos logo o culpado, querendo que pague por isso. Jesus, por outro lado, achava que as coisas poderiam ser reparadas a partir do que damos aos outros e não do que recebemos deles como forma de pagamento. Princípio espiritual: nós nos salvamos restaurando os relacionamentos. Capítulo 3. Entendendo o crescimento. Ninguém põe um remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo repuxa a roupa e o rasgão fica pior. Nem se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompem-se os odres, o vinho escorre e os odres se perdem. Mas coloca-se o vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Mateus capítulo 9, versículos 16 a 17. Jesus ensinou que as pessoas que estão crescendo são sempre capazes de mudar sua maneira de pensar a respeito das coisas. À medida que nos desenvolvemos e mudamos, antigas convicções inflexíveis são destruídas e deixam de funcionar para nós. Assim como um odre velho se rompe quando o enchemos com vinho novo, que então se expande. As crenças que existem no nosso inconsciente são chamadas de princípios organizadores. À medida que passamos pela vida, acumulamos crenças a respeito de nós mesmos e do mundo que nos cerca. Esses princípios organizadores agem automaticamente, na maior parte das vezes, sem que percebamos, determinando nossas escolhas e reações, e são a base da nossa autoestima. É somente quando nos tornamos conscientes desses princípios organizadores inconscientes que podemos abrir espaço para novas convicções. Essa tomada de consciência promove o crescimento, assim como um odre novo acolhe o vinho novo. Quando a tomada de consciência gera o crescimento. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Mateus capítulo 9, versículo 17. Sempre que Davi entrava no meu consultório, era inundado por dolorosos sentimentos de insegurança. Ele morria de medo de falar o que sentia, por temer dizer alguma coisa que me fizesse ficar triste com ele. O fato de Davi temer a minha rejeição resultava em longos e dolorosos silêncios nas nossas sessões. Davi tinha muitas lembranças de entrar no escritório do pai quando criança e ficar quieto, esperando que o pai conversasse com ele. Infelizmente, o pai estava com frequência ocupado demais para notar a presença de Davi. Como o menino nunca falava e nem o perturbava, o pai nunca pediu que ele se retirasse, o que criou a seguinte crença, princípio organizador, no inconsciente de Davi: se eu não perturbar as pessoas, não serei rejeitado. O aspecto negativo desse princípio organizador era que Davi nunca tentava obter aceitação. Ele estava constantemente tentando evitar a rejeição. Esse é um processo sem fim.
Depois de algum tempo na terapia, Davi tomou consciência de que estava automaticamente supondo que iria ser rejeitado se dissesse qualquer coisa perturbadora. Como tinha um enorme cuidado para não incomodar as pessoas, ele nunca se abriu o suficiente para descobrir se as suas suposições estavam ou não corretas. O resultado foi que nada mudou para Davi. Sua timidez evitava que ele fosse rejeitado, mas também o impedia de descobrir se iria ou não ser aceito. As coisas mudaram quando Davi compreendeu que seu medo da rejeição se baseava em uma convicção inconsciente. Quando ele se deu conta desse princípio organizador, conseguiu encarar de modo diferente seus relacionamentos com os outros. Em vez de pensar, preciso ficar quieto para evitar a rejeição, passou a pensar, sempre tive medo de dizer o que sentia, mas a não ser que eu fale, nunca vou realmente saber como as pessoas irão reagir. Esse pensamento lhe deu coragem para se abrir com as pessoas, e ele começou a ter relacionamentos muito mais satisfatórios. Descobriu rapidamente que não iria ser rejeitado todas as vezes que dissesse o que estava pensando. De fato, passou a encontrar a aceitação que tanto queria receber do Pai. O sentimento de ser aceito fortaleceu Davi e permitiu que ele crescesse e mudasse de muitas maneiras. Jesus tinha um objetivo, estava decidido a tornar as pessoas conscientes do seu relacionamento com Deus. No entanto, ele sabia que tinha que enfrentar alguns obstáculos. Uma das maiores barreiras era o fato de as pessoas não ficarem presas às suas antigas convicções e formas de pensar. Ele tinha que fazê-las perceber que aprisionamento antes de conseguir que elas se abrissem novas ideias. O crescimento humano é como um vinho novo. Jesus sabia que crenças antigas e inflexíveis são como os velhos odres que se rompem e não funcionam na presença do crescimento. Ele sabia que é necessário descobrir que as nossas antigas crenças precisam mudar se quisermos usufruir os benefícios do desenvolvimento. Como diz o antigo ditado, quanta água você consegue colocar em um barril de óleo de 20 litros? Nenhuma. Primeiro temos que tirar um pouco do óleo. Princípio espiritual. As pessoas sábias estão sempre abertas a novas ideias e crenças, e até a respeito de si mesmas. Espero que vocês tenham gostado e não se esquece, se inscreva, curta, compartilhe e deixe a sua opinião nos comentários e até a próxima, se Deus quiser.